seus planos para mim, mostrando a história numa tela. O meu Senhor declara o seu amor sem fim. Eu creio neste dom divino, na voz que traz conforto e ensino. Eu nunca estarei sozinho, a voz de Deus meus passos sempre guiará. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus aos meus irmãos que buscam na palavra o conhecimento do que foi revelado para se cumprir nos últimos dias. À medida que aprendemos cada vez mais o significado das profecias e como elas se cumpriram na história, podemos perceber a importância que elas têm para edificar a nossa fé e melhorar o nosso preparo para o encontro com Jesus. Pois as profecias direcionam nossa mente para aquilo que o próprio Deus revela como sendo os aspectos mais essenciais no plano da salvação e no desenvolvimento do grande conflito entre o bem e o mal. Assim, compreendendo as profecias, você percebe o agir de Deus, que é perfeito, tanto no modo como no tempo. E se você está gostando de aprender conosco sobre os tempos proféticos, então hoje temos mais um estudo elaborado sobre a importância do tempo e os grandes eventos que aconteceram na história. E se deseja aprender mais sobre os assuntos que estamos abordando nesta série sobre Israel, elas fazem parte de um livro que escrevi intitulado A Teologia dos 6.000 Anos. Se deseja ter informações mais detalhadas e documentadas sobre o que tenho apresentado, você pode entrar em contato comigo e adquirir esse meu livro ou outro livro sobre Daniel e Apocalipse que escrevi. Dessa maneira você também ajuda no meu ministério. O objetivo de nosso estudo hoje vai ser um retorno ao tema do ano 27 e 31 depois de Cristo, do batismo e morte de Jesus, onde primeiro eles foram relevantes no final de 2031 anos, que vimos o começo deles no ano do Pacto de Abraão, em 1865 AC, e terminando no ano 166 e 168 DC, no primeiro golpe de morte desferido contra o Império Romano. Este período, que denominamos como um dia e uma noite profética, teve uma duração de 2031 anos. Daí, mostramos uma repetição desse mesmo período de tempo de 2031 anos e de maneira surpreendente, agora mesmo em nosso tempo atual, quando enfatizamos o ano 2027 e o ano 2031, que vemos se aproximando e vivenciamos muitos acontecimentos grandiosos, anunciando o segundo advento de Jesus. Nosso objetivo com esses estudos não é marcar datas. Não há como saber o dia, a hora ou o ano da volta de Jesus. Mas o nosso interesse é mostrar que esse tema faz parte da Bíblia. São verdades de Deus reveladas nos últimos dias. Nosso interesse também é fazer uma leitura dos acontecimentos que estão se desenrolando em nosso mundo, quando, na maioria do que estamos apresentando e aprendendo, se trata de coisas que já aconteceram. Por isso, nós glorificamos o nome de Deus. Amém? Assim, quero citar 2 textos bíblicos para você nesse momento. Uma passagem em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Ela diz: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em atendê-las, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. E outra passagem anunciada por Jesus em Marcos, no capítulo 1, versículo 15, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vemos por essa segunda passagem bíblica que o Senhor Jesus, quando iniciou seu ministério,
Ele chamou a atenção dos seus ouvintes para o cumprimento das profecias, dizendo que o tempo estava cumprido. Sobre qual tempo Jesus estava se referindo? Obviamente ao tempo da sua primeira vinda. Ele estava se referindo à ocasião do seu batismo e da sua morte. Elas estavam preditas. Com respeito à primeira vinda de Jesus, ela foi completamente revelada, não apenas nos detalhes do que ele passaria em seu sofrimento e no que ele ia fazer, mas até mesmo o tempo, a ocasião em que aquelas coisas se cumpririam, ficaram escritas na Bíblia e o seu povo poderia saber se desejassem estudar as profecias do Antigo Testamento. Isso é porque Deus é misericordioso e não quer que ninguém tenha desculpa no dia do juízo. Por isso, nosso estudo de hoje vai ser um reflexo da importância daquele ano 27 e 31, na primeira vinda de Jesus, e o que faremos então será aprender que um terceiro período de 2031 anos pode ser encontrado no estudo das Escrituras proféticas, como disse Pedro. E hoje vamos fazer um estudo importante, onde você vai conhecer o ano do dilúvio e o ano da entrada de Abraão em Canaã, que já fixamos em 1875. E como das outras vezes, nosso estudo vai se basear em textos bíblicos que examinaremos com o auxílio do Espírito Santo no livro de Gênesis, capítulo 5 e no capítulo 11. Nesses dois capítulos de Gênesis, encontramos duas seções contendo duas cronologias que se iniciaram após a queda de Adão. Passou pelo ano do dilúvio e vai terminar no ano do chamado de Abraão e na sua entrada na terra de Canaã. Muito importante isso, não é? Portanto, vamos fazer a primeira leitura de Gênesis 5, os versículos 1 e 2, e dizem assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. E continua o versículo 3 a 5, dizendo ainda: Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sabemos que antes de Sete, Adão teve outros filhos como Caim e Abel e filhas também. Mas o descendente chamado Sete deveria ser o herdeiro da promessa do Messias de Israel. Jesus nasceria da linhagem de Sete. Por isso, esses 130 anos da vida de Adão, que consideramos que foram contados após o seu pecado de comer do fruto proibido, nós vamos considerar que foram os primeiros 130 anos do pecado, ok? Para nos ajudar, vamos colocar as informações numa tabela genealógica de Adão até Noé. E à medida que representarmos as nossas somas nessa tabela, elas irão significar para nós os anos vividos pela humanidade depois do pecado. Muito bem? Dessa forma, aqui está Adão e seus 130 anos de vida, até o nascimento de Sete. O próximo relato tão importante como esse, vamos ler a respeito de Sete no versículo 6 a 8. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. O que disse aqui? Que Sete tinha 105 anos quando gerou seu filho Enos. Vamos destacar também essa quantia de anos, 105 anos. Mas vamos fazer algo ainda. Vamos somar 130 com 105. Aí teremos 235 anos desde a queda de Adão até o nascimento de Enos. Isso indica que Enos, o filho de Sete, nasceu no ano 235 depois do pecado. De modo semelhante, vamos continuar a leitura e a soma dos demais descendentes de Adão até Noé, que ao todo são 10, e veremos qual será o resultado da soma de cada período aqui relatado. E o que diz os versos seguintes, do 9 ao 11? Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas.
Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Agora, 235 depois do pecado, passa a ser 325 depois do pecado, quando Enos tinha 90 anos e nasceu Cainã. Vamos continuar lendo os versos 12 a 14. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Cainã tinha 70 anos e Maalalel nasceu no ano 395. Os versos 15 ao 17. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e Jared nasceu no ano 460 depois do pecado. Continuando, os versos 18 ao 20. Viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Aqui disse que Jared, que foi o pai de Enoque, viveu 162 anos e nasceu Enoque, no ano 622 depois do pecado. Sobre Enoque, vamos ler o que está escrito nos versos 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. A respeito de Enoque tem algo interessante. Já ouvimos dizer que Enoque andou 300 anos com Deus e foi arrebatado. Mas aqui diz que a vida de Enoque na terra foi de 365 anos. Isto é uma representação do nosso ano, de 365 dias. Está percebendo? Era como se cada dia do ano que vivemos fosse um ano da vida que Enoque viveu. Que Deus nos abençoe, que possamos andar cada dia e cada ano da nossa vida como Enoque andou com Deus. Mas há outra coisa importante também. Enoque foi o pai do homem mais velho que existiu, Matusalém. E sabe o que já é importante sobre Matusalém? É que ele morreu no ano do dilúvio. Mais do que isso, assim como a vida de Enoque representava um ano que nós vivemos, a vida de Matusalém já representava o período do dilúvio que eles anunciavam. Veja, eu estou chamando sua atenção para 365 anos. Depois, essa quantidade vai reaparecer. E estou chamando a atenção para o período do dilúvio, que Enoque anunciou e ainda fez mais. Para dar certeza daquela profecia, ele colocou o nome do seu filho de Matusalém, que literalmente quer dizer: quando ele morrer, virá. Virá o quê? O dilúvio. Veja que a vida de Matusalém profetizava a destruição do dilúvio, e a vida de Enoque, porque ele não morreu, não é? Mas ela representava a vida eterna em 365 anos. Vamos lá. Só aqui nós já temos uma prévia de quando o dilúvio aconteceu. Pegando essas informações, que Enoque nasceu no ano 622, que ele tinha 65 anos quando Matusalém nasceu, e que a vida toda de Matusalém, que morreu no ano do dilúvio, com 969 anos, juntas, elas somam 1656 anos. Deu de entender? Aqui chegamos na data, mas vamos continuar na nossa tabela, fazendo a leitura de Gênesis 5, só para confirmar. Agora, nos versos 25 a 27. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Agora temos 187 anos. Era a idade que tinha Matusalém quando nasceu Lameque.
e o ano era 874 depois do pecado. No versículo 28 a 31 diz: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Aqui chegamos em Noé. Ele nasceu quando seu pai Lameque tinha 182 anos. E era o ano 1056. E a próxima informação que vamos utilizar está em Gênesis capítulo 7, verso 11, que diz: No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Em Gênesis capítulo 7, verso 11, mostra quando o dilúvio aconteceu, que foi no ano 600 da vida de Noé. E assim completou nossa soma, chegando ao ano 1656, depois do pecado de Adão. Você já sabia que esse é o ano do dilúvio? Pois hoje você teve o privilégio de aprender isso nesse estudo. Mas olhando para esse ano que acabamos de descobrir, ele te faz pensar em alguma coisa? Realmente, ele sugere um ano apocalíptico, não é? Qual ano? O 666. Pois é interessante essa diferença, faltando 10 anos para completar 1666 anos. Porém, eu quero lhe mostrar que todos os que realizam esta soma de Gênesis 5 deixam de perceber um detalhe que acaba sendo um erro na contagem e realmente pode significar que o dilúvio tenha mesmo acontecido no ano 1666. Sabe por quê? É porque quando se soma a vida de cada descendente no nascimento do seu filho, um ano se torna perdido nessa soma. No caso, o primeiro ano da vida do filho é confundido com o último ano da vida do seu pai. É fácil mostrar isso para você. Quando nasce um bebê, em qualquer mês do ano, nesse mesmo ano ele faz aniversário? Ele completa um ano? Não. Quando? Só no ano que vem. Pois é isto. De cada soma que fizemos, o primeiro ano completo de cada filho gerado verdadeiramente se considera a partir do ano seguinte, não é verdade? Façamos uma prova disso. Vamos tomar como exemplo o primeiro caso de Adão. Ele tinha 130 anos completos quando Sete nasceu. Se Sete nasceu no ano 130, então a minha pergunta é: vamos supor, quando chegou o ano 140 da vida de Adão, quantos anos de idade teria Sete? A lógica é pensar que do ano 130 a 140 são 10 anos, não é verdade? Pois vamos comprovar. Conte nos 10 dedos da mão. Quantos anos tem do ano 130 ao ano 140? 130, 131, 132, 133, 134... 135, 136, 137, 138, 139, 140. Qual o resultado? O resultado é 11 anos e não 10. Aqui está a questão do ano completo e do ano incompleto. Isso mostra que se de Adão a Noé foram 10 gerações, então um ano se poderia acrescentar em cada contagem. E isso faria que o ano do dilúvio, definido em 1656, poderia também ter acontecido em 1666. Porém, como eu estudo esse assunto há muitos anos, a minha conclusão é que as duas contagens devem ser mantidas, mas que a diferença em 10 anos para o dilúvio possui uma coleção de evidências que aos poucos você também vai perceber em vários momentos. Vamos nos lembrar desse detalhe e vamos prosseguir em nossa linha cronológica do tempo, agora através de Gênesis 11. Ela é a segunda seção dos descendentes de Noé até Abraão e começa dizendo assim nos versículos 10 e 11. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas.
Muito bem, aqui temos uma primeira informação de importância. Ela afirma que Sem, o primogênito de Noé, tinha 100 anos de idade, 2 anos depois do dilúvio, isto é, em 1658, e que nesse ano também nasceu seu filho Arfaxade. Entretanto, vamos comparar essa informação com outra encontrada em Gênesis 5:32, onde diz o seguinte: Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Sendo que nesse versículo é revelado o nascimento dos filhos de Noé, ao alcançar ele os 500 anos de sua vida, deixa a descoberto que Sem, o seu primogênito, já tinha 100 anos completos quando o dilúvio ocorreu, de acordo com a passagem de Gênesis 7:9, onde lemos anteriormente. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. E agora, qual das duas afirmações estão certas? Se elas apresentam uma diferença de 2 anos entre si. Nesse caso, como existem as duas afirmações da Bíblia, apresentando uma diferença de 2 anos na contagem de Gênesis 11, nós iremos manter essa diferença em todas as nossas futuras datas históricas, respeitando as duas informações de que Sem tinha 100 anos quando seu filho Arfaxade nasceu, em 1656 e em 1658, nós manteremos as duas datas. Passemos agora para o versículo 12 do capítulo 11 de Gênesis. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. O texto nos diz que Arfaxade gerou seu filho com 35 anos de idade, o que nos leva ao ano 1691 ou 1693. O próximo texto nos diz, no versículo 14, viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá, o filho de Arfaxade, teve Eber no ano 1721 ou 1723. No versículo 16, é dito que viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. Peleg, o filho de Eber, nasceu no ano 1755 ou 1757. Depois, no versículo 18, lemos: viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. O filho de Peleg, que era Reu, nasceu no ano 1785 ou 1787. No versículo 20, vamos ler: viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. O filho de Reu, que era Serug, nasceu no ano 1817 ou 1819. Depois, vamos à leitura do verso 22. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. Aqui chegamos ao avô de Abraão, cujo nome era Naor. Ele nasceu no ano 1847 ou 1849. Vamos ver o que diz o verso 23. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera, no ano 1876 ou 1878, após o dilúvio. E no próximo texto chegaremos a Abraão, nos versos 26 e 27. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Muito bem. Tera tinha 70 anos quando Abraão, seu filho primogênito, nasceu, e aquele ano era 1946 ou 1948 depois do pecado. Vamos então olhar algo importante. Como na tabela de Gênesis 5, aqui podemos contar novamente 10 gerações de Sem até Abraão. E a próxima informação que vamos buscar para completar nossa tabela de tempo está em Gênesis 12, conhecida como o chamado de Deus para Abraão. Vamos ler o que ela diz apenas a partir do versículo 4. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão,
e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. O que temos de mais importante a tirar desse texto é a idade que Abraão possuía quando chegou em Canaã, que era de 75 anos. Em nossa tabela, ela ficará situada no ano de 2021 ou 2023 depois do pecado. Essa é a contagem de anos desde a queda de Adão até a entrada de Abraão em Canaã, respeitando os textos bíblicos. Porém, não foi nesse ano que Deus dirigiu seu chamado a Abraão, para que ele saísse de Ur dos Caldeus. Seu chamado veio antes. Vamos ler essa parte da história em Gênesis 11, repetindo o verso 26 e lendo em seguida até o 32. Viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Harã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Pela leitura, extraímos nossas últimas informações importantes. Não podemos saber exatamente em que ano veio o chamado de Deus a Abraão, mas o texto diz que parte da sua família o acompanhou na viagem para Canaã. Nesse caso, sua família que ele abandonou foram seus demais parentes, com exceção do seu pai e seu irmão Naor e seu sobrinho Ló. Após a morte de Tera, o irmão de Abraão, chamado Naor, que futuramente foi o pai de Labão, preferiu retornar para Ur dos Caldeus, mas Ló se apegou ao patriarca. E assim com Ló e sua esposa Sara, Abraão prosseguiu a sua viagem e terminaram de chegar em Canaã, no mesmo ano da morte do seu pai. Mas neste ponto encontramos outra contradição do texto bíblico. Se o texto afirma que Tera viveu 205 anos e morreu em Harã, então temos um acréscimo à idade de Abraão em quantos anos? Vimos que Abraão tinha 75 anos quando chegou em Canaã. Mas se o seu pai tinha 70 anos quando Abraão nasceu, e quando morreu, Terá tinha 205 anos, então Abraão deveria ter 135 anos quando chegou em Canaã, após a morte do seu pai. Como podemos entender isso? O que faremos agora será manter a idade de Abraão de 75 anos quando chegou a Canaã, bem como o ano 2023, o qual teria sido o ano máximo da sua entrada em Canaã. Mas vamos também considerar essa informação de Gênesis 11:32, e vamos de preferência entender que ela revela apenas a idade de Tera, quando ele morreu. Como Abraão nasceu quando seu pai tinha 70 anos, e Abraão completou 75 anos quando chegou em Canaã, encontraremos um primeiro resultado de 145 anos na idade de Tera. Diminuiremos essa soma de 145 anos, menos os 205, que foi a idade que ele tinha quando morreu. A diferença será de 60 anos. Isso pareceu um pouco confuso, mas a partir daqui veremos que há um propósito divino numa contagem que pode ser maior ou pode ser menor, porque nós vamos apanhar todas essas informações que nos dão uma quantidade máxima de anos possíveis, desde a queda de Adão até a entrada de Abraão em Canaã. Usaremos todas elas, e sabe qual será o resultado disso? É que somando-as, o último ano, 2023, quando Abraão tinha 75 anos, acrescentando 60 anos da morte do seu pai, e o que mais?
pegamos esse resultado de 2083 anos, que é todo o período antediluviano, e conectaremos ele ao ano 1875, que é o ano histórico daquela ocasião. E a soma deles vai ser, sabe o quê? O ano no qual chegaremos ao batismo e à morte de Jesus. Vamos fazer isso? 2083 anos e com mais 1875 anos antes de Cristo. Juntos eles somam 3.958 anos. Estes são os anos que alcançam de Adão até o nascimento de Jesus. Mas devem ser acrescentados de mais 31 anos, que foi a ocasião histórica da morte de Jesus. O novo resultado será 3.989. Nesse caso, naturalmente, se aplica a regra do ano completo e o resultado pode ser arredondado para 3.990 anos, da queda de Adão até a morte de Jesus em 31 DC. E a pergunta que pode ser feita é: por que falta 10 anos para 4.000 anos? A falta pode ser encontrada nos 10 anos do dilúvio, que sem questionamento poderia ser definido no ano 1666. Mas o único ponto em contrário que revela a fraqueza dessa hipótese é que então, ao invés de 10, deveria ser 20 anos, porque foram 10 gerações de Adão até Noé e mais 10 gerações até Abraão. Vamos voltar a essa questão. A nossa preferência de adicionar somente 10 anos à primeira contagem de Gênesis 5 e não também a contagem de Gênesis 11 tem vários motivos e todos eles derivam da fé. Porque eu particularmente venho estudando esse assunto há muitos anos e me certifiquei que um acréscimo em 20 anos não evidencia nenhum propósito divino na contagem, mas 10 anos apenas, que identificaria o ano 2023 como 2033. Sim, eles mostram que há um propósito divino em Deus revelar o ano da entrada em Canaã em duas ocasiões diferentes, porque as duas são interessantes. Porque veja comigo, a conta simples que fizemos desde Adão até Jesus, de acordo com a Bíblia somente, elas mostram um total de 4.000 anos entre o pai da nossa raça e o seu Redentor, com a falta de 10 anos apenas. Isso é muito significativo. Depois, vejamos que além de existir nessa cronologia uma ligação entre Adão e Jesus, há também uma ligação entre Abraão, o pai da nação judaica, e a criação do Estado de Israel em nossos dias, justamente em nossos dias. Vamos ver. Se mantemos o ano de 1656 para o dilúvio e o ano do nascimento do patriarca Abraão em 1948, depois do pecado, estritamente como a Bíblia diz, nos daremos conta que o ano em que Abraão nasceu foi o ano em que o Estado de Israel foi fundado, em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o ano de nascimento de Abraão, depois da queda de Adão, é o mesmo ano de nascimento para o Estado de Israel, depois do surgimento do Messias, que é Jesus. E vemos ainda que seria agora, nesse ano de 2023, no qual se completariam os 75 anos da idade de Abraão, que chegamos a ver Israel envolvido num cenário de guerra. Isso é interessante, porém, mais interessante ainda, é se por outro lado, mantendo o ano do dilúvio em 1656, mas acrescentando os 10 anos que se fizeram necessários, isso deslocará o nosso ano de 2023 para darmos atenção a algo que acontecerá em 2031 ou 2033, numa contagem exata de 6.000 anos de pecado, nos proporcionando a imagem da entrada do Israel de Deus na Canaã celestial. E as duas datas do ano 2031 ou 2033, em nossos dias, são um reflexo dos 2.000 anos da morte de Jesus e do apedrejamento de Estevão, no qual o evangelho tem sido levado aos gentios desde o ano 33 depois de Cristo.
Para dar mais ênfase a essa tipologia entre Abraão e Jesus, e não deixar que ela seja só fruto da nossa imaginação, é em razão de que a soma dos anos de cada descendente de Arfaxade até Abraão são de 365 anos. Que maravilha! Vamos confirmar? Aqui estão em relevo essa contagem. Os anos da vida de Arfaxade, 35 anos, Salá, 30 anos, Eber, 34 anos, Peleg, 30 anos, Reu, 32, Serug, 30 anos, Naor, 29 anos, Tera, 70 anos, Abraão, 75 anos, e então a soma dos descendentes de Sem totalmente chegam em 365 anos. Agora, olhando para esse resultado interessante de que se passaram 365 anos após o dilúvio, quando Abraão entrou na Canaã terrestre, do que isso nos faz lembrar? Sim, de Enoque, que aos 365 anos de vida foi transladado ao céu para não ver a morte. Então repare que assim como a vida profética de Matusalém chamava a atenção dos antediluvianos para o ano apocalíptico da destruição dos perdidos, por outro lado, a vida profética de Enoque representava a transladação dos justos ao céu. Assim, houve um período de 365 anos de importância antes do dilúvio e outro período de 365 anos depois do dilúvio. E a melhor forma de ver esses dois períodos proféticos é na soma de 1666 mais 365 anos, que é igual a 2031 anos. Como estamos agora enfatizando a relevância do ano 2031 depois do pecado, nós iremos fazer dele um contraponto até o ano da morte de Jesus em 31 DC. Somente que agora nós faremos isso em sentido inverso, de Jesus até a queda de Adão. E para ser mais interessante, o faremos a partir do ano 27 do batismo de Jesus, que foi o primeiro jubileu do Novo Testamento. E da mesma forma, vamos fazer dele o primeiro jubileu em direção ao Antigo Testamento. Olha que maravilhoso! O resultado que veremos será tão impressionante, que vai nos comprovar que Jesus é o centro de tudo, que Jesus é o centro do tempo histórico. Você entendeu? Então nós vamos trabalhar com a nossa tabela de 50 anos de jubileus. Mas antes você deve compreender a dinâmica dessa tabela. O primeiro detalhe será que a nossa contagem deve ser em forma regressiva, isto é, usando a nossa tabela a partir do ano 27, mas não somando, e sim diminuindo em 50 anos para acompanhar as datas históricas do Antigo Testamento. Fazendo isso, logo de cara, notaremos algo importante. Primeiro, se lembre que cada vez que somávamos 50 anos ao ano 27, facilmente o cálculo reproduzia em sequência os jubileus corretamente, mostrando os anos 77, 127, se lembra? Até o ano 2027. E todos se mostraram corretos. Por isso, em sentido contrário, o efeito será o mesmo. Porém, fazendo o cálculo do ano 27 menos 50. Qual será o resultado? O ano 23 a.C. vai aparecer. Está certo, mas curiosamente ele não foi um ano de jubileu. Então você lembra que antes de usarmos a calculadora, no estudo anterior, qual foi o padrão da nossa tabela? Foi contar a partir do ano de Shemitah. Pois é isso que vamos fazer nesse caso, para termos a prova. Vamos lá. Aqui estão os anos em sequência decrescente, antes de Cristo. Observe bem, como o ano 27 do batismo de Jesus foi, em verdade, o primeiro jubileu e o primeiro Shemitah no Novo Testamento, é sem sombra de dúvida que o seu status permanece o mesmo para o Antigo Testamento. Ele tem o mesmo valor. Por isso, vamos seguir a sequência decrescente a partir do ano 26 em diante. Veja, quando chega o ano 1 a.C., observe a transição para recomeçar a contagem, como ela funciona. Em seguida, vamos contar os primeiros 7 anos
e identificar o primeiro Shemitah. Ele caiu no ano 20 a.C. Depois o segundo Shemitah no ano 13. E os próximos Shemitahs. E nós visualizaremos o Shemitah de número 49. No ano 24. E então depois dele teremos o ano 50º, que será o jubileu. Aqui mostra corretamente, é o ano 25 a.C. Agora sim, tendo a certeza que o ano 25 foi o jubileu antes do ano 27, vamos prosseguir em nossa tabela, diminuindo os 50 anos, e a primeira evidência de que estamos certos é em razão de que o ano 1445 a.C. do Êxodo realmente corresponde a um ano de Shemitah, mas ele não é um ano de jubileu. Isso pode ser confirmado nessa tabela, que você mesmo pode fazer verificando a seguinte ordem. As casas que estão em branco representam os Shemitahs. Eles são a soma do número anterior mais 7. Olhe para a primeira sequência que começou no jubileu do ano 25. Após ele, comece a contar 6 casas, e a 7ª casa em preto é o Shemitah de número 49, que caiu no ano 74, e o ano 75 é o 50º ano de jubileu. Vem depois a próxima sequência de 6 e o 7º Shemitah. Mas você está vendo que as casas em preto são 2 e vem um jubileu fazendo 3? Isso quer dizer que a cada nova sequência de 6 em branco, as casas em preto sempre aumentarão em um ano até aparecer o ano do jubileu. Assim, na terceira sequência, já são 3 casas em preto e o jubileu fazendo 4. Na quarta sequência, são 5 e assim sucessivamente. Verifique também que o jubileu invariavelmente termina em 25 ou em 75, sempre finalizando assim. As casas brancas sempre serão em 6. E a 7ª casa, que é o Shemitah, que aumenta um ano cada vez, representa que ele se distancia do jubileu até o ponto em que o distanciamento começa a diminuir e eles se cruzam quando se completar 2.477 anos nessa tabela. Pronto, agora nós podemos verificar na segunda parte da nossa tabela que o ano 1445 vai aparecer figurando como um ano de Shemitah. E o interessante também é que ele será o 7º de número 49, começando a contagem para identificar o jubileu que caiu no ano 1475 AC. Mas olhando para ele, você vai ver que o ano que apareceu é 1446. Por que não caiu no ano 1445? Tem uma razão. Como tudo aqui é matemática, não é um jeitinho que a gente quer fazer. A explicação é lembrar que o ano 27 do batismo de Jesus, que deu início à nossa tabela de contagem, ele sofreu um reinício. Quando? No ano 1. E como não existe o ano 0, ele passou automaticamente para o ano 2. Mas isso teve um efeito em acrescentar, em empurrar um ano para frente. Assim, o ano que deveria ser 1445, se não houvesse um reinício, fez cair a contagem no ano 1446. Depois de compreendermos isso, passaremos para outra tabela diferente, onde aparecem identificados apenas os jubileus a partir do ano 27. Ele será o primeiro jubileu numa contagem decrescente até a queda de Adão. E aqui vamos dar sequência até o ano 1875, o ano da entrada de Abraão em Canaã, e nos certificaremos que ele também caiu no ano de jubileu. Interessante isso, não é? Ele é o jubileu de número 38. Agora, nesse ponto, algo maravilhoso acontece, porque o ano 1875 AC, ele é o elo, o ponto de encontro das duas cronologias, uma que vem de Jesus e outra que vem de Adão, e elas se encontram exatamente aqui. Por isso elas vão aparecer nessas duas linhas, o ano histórico de 1875
e o ano bíblico de 2031, segundo Gênesis 5:11, que também pode ser 2033, devido aos 2 anos de nascimento de Arfaxade, lembra? Pode ser 2031 ou 2033. Então, ele também será um ano de jubileu. E o que veremos mais? Seguindo, vamos destacar o jubileu de número 50 e, mais importante, o de número 60, onde vemos o ano 981 ou 983 depois do pecado. Ele corresponde em nossa tabela ao ano 2425 a.C., e há razões para se crer que este foi o ano da transladação do santo Enoque, quando completou 365 anos de vida. E finalmente, o que vamos encontrar de importante ainda? O último jubileu de número 79, que caiu exatamente no ano 3875 a.C. e era o ano 31 ou 33 depois do pecado de Adão. E quanto a esse ano, está percebendo como ele é interessante? Porque ele representa a vida de Jesus, com ou sem o acréscimo de 2 anos aplicados do nascimento de Arfaxade. Porque o ano histórico da morte de Jesus é o ano 31, sem dúvida quanto a isso. Mas em relação ao nosso calendário, Jesus era mais velho 3 anos. E aqui você vê as duas formas. Então olhe outra vez para o ano que está abaixo dele, o ano 3875. Você está enxergando algo de interessante nele? É claro, o ano 1875 da entrada de Abraão está estampado nele. Este é o ano do último jubileu, e a diferença dele é de exatamente 2000 anos. E veja a importância. Pense que em um sentido da nossa contagem, o ano 1875 conduz ao nascimento de Jesus, e dali são contados 31 anos para completar uma soma de 4.000 anos, como vimos anteriormente. Agora, quando chega aqui, tem o mesmo efeito. Ele apresenta uma contagem regressiva de 2.000 anos, e como não há mais jubileu depois desse ano, mas ele exatamente chama a atenção para uma contagem em 31 anos, que continuará decrescendo até findar exatamente na ocasião da queda de Adão, no momento exato em que ele comeu do fruto proibido, fazendo destacar, sabe o quê? Os anos de 3.905 e 3.904. Como não existe o ano zero, um deles poderá ser o primeiro ano da queda de Adão. E eu lhe pergunto, que quadro matemático poderia representar isso? Só Deus. Porque se tomarmos esse mesmo quadro e mudarmos o ano de 2031 para o ano 2021, o resultado não será o mesmo, e essa representação da vida de Jesus não existirá, e a contagem terminará antes da queda de Adão, pela falta exatamente, sabe de quanto? 10 anos. Amém. Como Deus é glorioso. Isto mostra que o tempo e até mesmo o nosso calendário foi totalmente planejado por Deus em todos os seus detalhes. Por quê, irmãos? Veja só, se de Adão até Abraão tem 2031 anos, como explicar que 10 gerações antes do dilúvio possam somar exatamente 1666 anos? 10 somas chegando a esse ano, algo significativo. E como explicar que depois do dilúvio houve outras 10 gerações que somaram exatamente 365 anos, também em 10 contas, corretamente? Esse estudo mostra para você, meu querido irmão, que o tempo, como nós conhecemos, é uma prova que Deus existe, pois não há explicação para essas coisas, senão que Deus elaborou o tempo histórico vivido pela humanidade e agiu de modo perfeito dentro desse tempo. Amém? Glória a Deus! Mas ainda não terminou por aqui, pois o quanto ficou claro a existência de um período de 2031 anos depois do pecado, um segundo período antes de Cristo,
E um terceiro período de 2031 anos depois de Cristo, nós vamos fazer agora uma análise em conjunto para enfatizar esse tempo profético, desde que ele passou a existir, ligando a nação de Israel à pessoa de Abraão, na tipologia de um dia e uma noite profética, que você lembra quando terminou, no ano 166 depois de Cristo. E então a memória deve voltar ao quê? Ao fim do Império Romano, à Segunda Babilônia, a Babilônia apocalíptica, ferida por um golpe de morte no ano 166. Pois agora nós vamos fechar o nosso quadro fazendo uma ligação da igreja cristã com a pessoa de Jesus, e ela vai ter o mesmo valor de Israel com a pessoa de Abraão em 2031 anos, que se cumprirá em nossos dias. Como vamos fazer isso? O seguinte: vamos tomar aquele ano de 2031 depois do pecado, só dá certo se for ele, com um acréscimo de 10 anos. Dê uma olhada nesse quadro que estou lhe mostrando. Vamos dizer que agora nós vamos fazer dele um relógio de 24 horas, representando um dia tipológico de 12 horas de duração antes de Cristo, onde essas 12 horas serão 12 ciclos de 166 anos, e depois de Cristo teremos uma noite tipológica de 12 horas de duração. Veja como perfeitamente ele ajusta a história da humanidade em 6.000 anos, divididos em 3 períodos de 2031 anos, cada um deles. E qual será a cifra referencial de anos? Será os 166 anos, porque justamente ele é a quantia que liga os 2 anos históricos. Ele é o resultado da nossa primeira diminuição até chegar em Jesus Cristo. Olha como fica. Temos o ano 2031, mas a importância será dada ao ano 1865. Ele é o ano inicial da contagem de um dia e uma noite profética. E vamos prosseguir em anos decrescentes, até chegar no ano 39 AC, que a partir daí começa a representar a vida de Jesus, e então os ciclos seguintes devem ser em contagem crescente, isto é, depois de Cristo. Veja o resultado. No começo e no fim do nosso quadro, como fica? Está vendo que nas duas extremidades o resultado aparece exatamente o mesmo, em ordem inversa? Na verdade, quero afirmar, qualquer ano diferente que você colocar no começo desse quadro, esquematizado, com essas diminuições e somas em 166 anos, ele vai aparecer igual toda vez no final. Aí então você pode me dizer: ah, irmão, então isso não é interessante. Agora veja, o mais importante é que se você mudar a fração dos 166 anos, um número a mais ou um número a menos, nunca mais reproduzirá o mesmo resultado. Apenas o ano 166 reproduzirá um ano igual no começo e no final. Isso mostra que você está diante de uma fórmula matemática perfeita, que atua em qualquer operação de soma e diminuição, seguindo esse mesmo modelo. E somente o resultado será igual a este, à medida que ele se aproximar e se igualar ao dígito 166. Então o importante não é a data, e sim essa fração escolhida pela divindade para revelar o agir de Deus no tempo histórico. Agora vamos olhar algo que você vai gostar de saber. Se uma cifra de 166 anos se mostra interessante num esquema matemático como esse, e se o ano 166, eu digo o ano mesmo, 166, revelou-se fazendo do nascimento de Jesus o ano central, o ano zero, que justamente pôs em contagem 166 anos depois e 166 anos antes, com grandes acontecimentos na profecia para Israel. Que valor tem isso, hein? Ah, irmão, ele vai ser importante e vou lhe mostrar por quê
nessa mesma tabela. Porque se você imaginar um ano zero, centralizando duas direções de múltiplos de 166 anos, ele vai ser a única variação existente em qualquer sentido matemático, que só vai fazer a diferença se você relacionar o ano 166, se você o colocar em relação com o ano 31 da morte de Jesus. E aqui está o modelo para você ver. Você mesmo pode experimentar fazendo no Excel, para facilitar os cálculos, mas você pode fazer também na calculadora. Só que dessa vez você poderá fazer de duas maneiras. Se você criou uma planilha como eu fiz, apenas vai trocar o número 2031 por 1992 e automaticamente o resultado vai aparecer igual o da minha tabela. Ou a segunda maneira é a partir do número 0, somando 12 vezes à direita e 12 vezes à esquerda, e o resultado será também igual a este. Então podemos fazer a última pergunta. Os 2 anos aqui representados de 166 a.C. e depois de Cristo foram importantes. Mas e os 2 últimos anos de 1992 e 1826, por acaso, são importantes? Sim, e eu quero dar ainda muito mais importância a esses 2 anos que agora aparecem. O ano 1826, mas o que nele aconteceu? Ele foi o início do movimento que deu origem à minha igreja. Ele simplesmente foi o primeiro ano de destaque no movimento adventista que proclamou a volta de Jesus para o ano 1844. Aquele movimento de 1844 surgiu profeticamente exatamente nesse ano de 1826, que é uma informação que quase nenhum adventista sabe. Mas eu vou agregar um vídeo a esse estudo para dar uma demonstração. Se você também já assistiu, então. E o ano 1992, poucos anos atrás, ele foi também importante? Sim, da mesma maneira e num reflexo de 166 anos. Mas quase nenhum adventista sabe disso. Mas em tempos atuais, o ano de 1992 foi o ano inicial de um grande movimento na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eu também terei muito a explicar sobre isto. Porém, infelizmente, o nosso tempo não permite mais fazermos explicações demoradas. Por isso, deixaremos essa resposta para ser dada no próximo estudo, ok? E para os que não são adventistas do sétimo dia, eu antecipo a você, querido amigo, irmão, irmã e amiga que me ouve, que o significado de tudo que lhe apresentei nessa representação final, apontando para esses anos de 1826, 1865, também 1992, 2031, 1844, todos eles e muito mais que parecem estar acompanhados por uma influência profética. O resumo deles, meus irmãos, é que eles lidam diretamente com a festa judaica das trombetas, o grande dia da expiação chamado Yom Kippur, daquela festa que ninguém fala. E o outro nome que pode ser dado para todas elas é a gloriosa volta de Jesus, na linguagem das festas judaicas, na linguagem do santuário de Israel. Que coisa gloriosa! Meu irmão, eu estou feliz por estar estudando isso aqui. Você também está? Pois damos graças a Deus por essa oportunidade. E quero lhe dizer que o nosso estudo não terminou, mas tem continuação. Mas reflita em tudo que pôde aprender hoje. Que Deus te abençoe. Estarei esperando você para o nosso próximo estudo da grande profecia de Jesus para Israel, parte 4. Amém. Amém.
de um Deus que é Criador. Nós cremos na verdade da Trindade em um só Deus. Nós cremos que habita